O governo do presidente Lula vai levar ao Supremo Tribunal Federal a disputa em torno do decreto que aumentava o IOF. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, deu um recado sobre as consequências de o governo judicializar a derrubada do imposto. Assunto de André Anelli. O presidente da Câmara, Hugo Motta, avalia que qualquer tentativa do governo de judicializar a derrubada do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, será interpretada como um gesto de enfrentamento direto ao Legislativo e tende a acirrar ainda mais os embates entre os poderes. Ainda segundo ele, a avaliação que se faz é de que o governo abriu mão de governar com os parlamentares e agora busca governar com o STF. Nas redes sociais, Hugo Motta também negou ter traído o governo federal ao pautar e derrubar o aumento do IOF. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Motta também tem reclamado de ter recebido apenas críticas e cobranças após a derrota do executivo no episódio do IOF. Ele afirmou que medidas importantes que foram pautadas na gestão dele e aprovadas no mesmo dia não receberam o devido reconhecimento do executivo. Entre essas medidas estão a MP, que libera até 15 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para habitação popular e permite o leilão de excedentes de óleo e gás com potencial de arrecadar 20 bilhões de reais. Também a MP que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos e uma outra medida que autoriza trabalhadores do setor privado a contratar crédito consignado. De Brasília, André Anelli. Assunto para os nossos comentaristas, José Maria Trindade e Deise Ciocari, que seguem com a gente. José Maria, vou começar contigo agora, nesse momento aí de crise política entre o Legislativo e também o Executivo. E aí, a questão do nós contra eles. Quem começou isso primeiro, hein? Teria sido o governo ou o próprio Hugo Motta quando botou isso em votação, Zé? Isso é igual a história do ovo e a galinha, quem nasceu primeiro, viu, Nonato? A história é o seguinte, há uma luta de poder, né? O Congresso Nacional está diferente, empoderado pelas emendas parlamentares, né? Cada deputado movimenta ali mais de 200 milhões no mandato, só em emendas. E aí ele não está nem aí para governo, para partido político, para nada, ele está poderoso. Então fica difícil negociar com o Congresso Nacional nos métodos antigos. O governo está derramando dinheiro nas emendas parlamentares, alisando o ego do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, com liberação de recursos para o Amapá e para ele, né? Para ele fazer a política. E isso não está funcionando. Então é preciso mudar. Fazer alguma coisa no sentido de negociar e conversar com líderes e com os deputados e senadores. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, está certíssimo quando fala em empoderamento do Congresso. Ele é o presidente do poder, ele não é um nomeado por Lula. Então não há traição e nem amiguinhos. Na política não há lugar para fígado, para ressentimentos, e sim para realidades e principalmente a racionalidade. Tudo indica que, se o presidente Lula ganhar essa parada no Supremo, será a vitória mais cara e com as consequências mais graves ainda, ou seja, o ideal seria acabar com essa história, assumir a derrota e partir para a próxima derrota no Congresso, porque o governo está em minoria explícita. Deise, para você, que cara que teve essa declaração e com o governo agora apostando nessa judicialização, vai minar esse bom convívio que a princípio era o que se tinha, né? Posto à mesa até então. E esse bom convívio vai ser atrapalhado e até o final do ano, pelo menos, né? Vai, Soraya, com certeza. E esse bom convívio até agora, se a gente for prestar um pouquinho de atenção, ele foi feito, como o Zé Maria falou, à base de emendas parlamentares, né? Então é um convívio que tem uma regra maior por trás. E essa questão do nós contra eles, que o Nonato falou, isso é muito estudado, obviamente, na ciência política, né? E é a base de toda a política, né? E principalmente em populismos e populismos de esquerda. Então você precisa de um inimigo comum para mobilizar a sua base. E a esquerda
esquerda tem feito isso, o presidente Lula tem feito isso, porque ele já não consegue mais mobilizar as massas como mobilizava antes, né? A gente tem falado, por exemplo, dessa manifestação que aconteceu no domingo na Paulista, mas fato é que a esquerda ela não consegue nem levar mais as pessoas para as ruas. Então, na falência dessa mobilização de massas, você busca um outro discurso. E um dos discursos que mais funcionam em política é a construção de um inimigo comum, né? E vários autores falam sobre isso. Enfim, poderia ficar horas falando sobre isso, mas não é a questão aqui. Então, esse confrontamento agora direto com o Hugo Mota, a ponto de fazer ele ir para uma rede social dar uma resposta, mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o preço que o Palácio do Planalto vai pagar vai ter que aumentar, e esse preço se chama emendas parlamentares. E a gente pode ter uma retaliação muito forte por base do Congresso Nacional através do travamento da CPI do INSS ou da força da oposição nessa CPMI e outras pautas importantes para o Palácio do Planalto, né? Como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Com um Congresso forte como está hoje, o presidente Lula deu um tiro no pé.